Olá, muito boa tarde. Minutos de pausa, começando por aqui num domingo. Estou numa pausa aqui do final de semana, né? Interessante pensar nisso, né? A gente fala em minutos de pausa, muitas vezes esse projeto começou falando de pausas no trabalho, né? Pausa no nosso dia a dia de trabalho. Mas às vezes tem pausa também no final de semana, na tua programação aí de um dia onde você não está trabalhando. Como o minuto de pausa começou atrelado a tomar café, e aí eu tô aqui tomando um cafezinho antes do almoço, às vezes eu faço isso. Daqui a pouco eu vou almoçar, a gente tá terminando de fazer uma lasanha sensacional de berinjela, e aí me deu vontade de, então aproveitar esse tempinho nesse pré-almoço, aí faltam uns 10, 15 minutos para o almoço ficar pronto, para a gente fazer esse minuto de pausa com um tema que eu tenho achado bastante relevante. Várias pessoas têm me perguntado sobre emoções nesse cenário que a gente está vivendo, né? Eu já falo há algum tempo sobre inteligência emocional, tal, é um dos pilares que eu acredito para a gente realmente despertar nossa consciência nos mais diversos contextos. Se você não tem inteligência emocional, você, cara, não consegue realmente pensar e fazer as coisas acontecerem da melhor forma possível, né? As tuas emoções, elas entram no meio do caminho e aí acabam detonando tudo. Então, a ideia desse minuto de pausa, lembrando que é um vídeo super curto, né? Uma live de 5, 10 minutos no máximo, é falar um pouquinho disso. Então não vai dar pra gente aprofundar pra caramba na inteligência emocional, mas acho que dar algumas dicas práticas e falar de algumas coisas relevantes, isso é extremamente possível, né? Então, para você que está assistindo ao vivo, né? Tô vendo que a Marcela Salgado está aqui. Oi, Marcela, tudo bem? Para você que está assistindo ao vivo, outras pessoas que vão assistir depois também, né? Se você está assistindo a gravação, nesse primeiro momento é legal você pensar o seguinte: como é que você lida com as tuas emoções, né? E talvez esse cenário de isolamento social, de quarentena, coronavírus, esteja simplesmente fazendo com que as suas emoções aflorem mais, né? É muito comum cenários de crise fazerem com que as emoções apareçam mais. Mas as emoções, elas já estão com a gente o tempo inteiro, né? É bem importante a gente pensar nisso. Você tem as suas emoções o tempo todo. Em alguns momentos elas aparecem mais. Fala Ceballos, Guilherme Ceballos está por aqui, Fabi Oliveira também. E aí, tudo bem? Pessoal que está entrando, esse é um minuto de pausa, então mais 5, 6 minutinhos a gente termina essa live. E aqui nesse minuto de pausa eu estou falando sobre emoções, né? Sobre inteligência emocional. Tomando aqui um cafezinho pré-almoço. Inclusive, olha só, né? Isso aqui é uma tacinha para tomar café, enfim. E esses dias eu estava tomando um café e um amigo nosso, o Caio, falou: pô, você está tomando cerveja essa hora, né? Como se fosse uma taça de cerveja. Não, é café, viu, Caio? Depois, se você for ver esse vídeo, isso aqui é café. Mas voltando para as nossas emoções. É importante você entender que emoções estão aparecendo agora. Nesses cenários de crise, às vezes isso acontece, né? A emoção, ela aparece, ela flora com mais força, mas ela já estava aí. Esses dias, na Eureka, a gente fez o EuFest, né, que foi um festival online gratuito da Eureka, várias palestras com temas diferentes. Um desses dias a gente dedicou para autoconhecimento. E a primeira palestra desse dia de autoconhecimento foi com o Tadashi, né, o Tadashi Kadomoto. Conheço o trabalho do Tadashi já há mais de 10 anos, que eu acompanho ele. Ele trabalha há 30 anos com desenvolvimento humano, comportamental e principalmente com emoções, né? O Tadashi é um terapeuta muito fera e fala muito de emoções. E aí eu tive o privilégio de estar com ele na fala dele, né, ao longo da da palestra dele, que era sobre inteligência emocional em tempos de crise. E ele falou uma coisa interessante, né, que eu concordo plenamente e tenho visto isso também, que basicamente é o seguinte: nesse cenário, aquilo que já estava vivo dentro de você está muito mais forte. Então, por exemplo, se hoje você identifica que você está com muito medo do que está acontecendo, provavelmente esse medo estava já dentro de você, agora ele está potencializado. Mas se você hoje consegue olhar para esse cenário de crise com uma certa tranquilidade, significa que essa tranquilidade também já estava dentro de você, né? E isso nos dá uma pista importante, que é o que eu queria trazer nesse minuto de pausa. A forma como você pratica a sua inteligência emocional faz com que você consiga lidar com as suas emoções de uma forma muito melhor, independente do contexto. Aí a gente pode olhar assim: putz, mas a gente está vivendo um cenário complicado, né, no Brasil, em termos de política, de uma série de coisas, além da questão de saúde, né? Como é que você pode ficar tranquilo em meio a tudo isso? Ué, ficando tranquilo. Tipo, nada do que está fora consegue ter o poder de tirar a tua tranquilidade, de mexer com as tuas emoções, a menos que você deixe. E o Tadashi também falou isso lá na palestra dele, eu achei muito interessante, né? Então, nada nem ninguém, né? O cenário atual, uma pessoa não consegue tirar a tua inteligência emocional, ou seja, mexer com as tuas emoções, a menos que você deixe. E aí, na hora que você deixa, pronto, acabou. Aí você tá lascado, você simplesmente não consegue fazer nada com isso.
Então, eu queria te convidar nesse minuto de pausa a olhar para as tuas emoções hoje no sentido de o que você está sentindo de mais forte? Será que é medo? Será que é raiva? Será que é impaciência? Será que é alegria? Será que é tristeza? O que é? Dá um nome para a emoção que você mais está sentindo hoje. E aí o convite é, pensa se você está dando poder para outras pessoas ou outros fatos ou outros cenários realmente impactarem essa tua emoção. Porque eu acredito que ninguém escolhe, de repente, sentir uma emoção como essa de uma forma exacerbada. Então, não, eu escolho ficar com raiva hoje o dia inteiro. É isso que eu quero mesmo. Um domingão, tô fazendo nada, vou fazer o quê? Vou ficar com raiva. Então, eu vou passar de manhã até de noite com raiva. Não é uma escolha consciente, né? Então, eu falo do despertar da consciência nesse sentido. Quando você desperta a consciência para as tuas emoções, cara, você amplia esse teu olhar e começa a perceber que, não, você não quer isso, mas talvez você esteja dando esse poder para outra pessoa, para outro fato, para um cenário. E aí, essa pessoa, fato ou cenário estão impactando você. Então, o primeiro passo é perceber isso. E aí, quando você percebe, você fala, nossa, eu estou deixando a crise econômica me impactar. Eu estou deixando, sei lá, o nosso presidente me impactar. Né? Um exemplo. Putz, eu estou deixando isso acontecer. E isso está fazendo com que eu fique com as minhas emoções à flor da pele. Você tem o poder de parar isso, né? E aí encerrar esse ponto. Tá? E aí, como você para? Basicamente, primeiro passo, tendo consciência disso. Segundo, escolhendo o que você gostaria de fazer com essa emoção, ao invés do que você de fato está fazendo. Então, se eu identifico que eu estou dando poder para alguém, que isso está me deixando com raiva, eu retomo esse poder de volta. Então eu falo, porra, não, eu é que domino isso, eu que mando aqui, né? Basicamente é isso. Eu que mando aqui, então eu não vou mais dar poder para essa outra pessoa, para esse outro fato. Eu vou fazer algo com isso. O que eu quero fazer? Esse é o segundo passo. Que ação eu quero ter? Que pensamentos eu quero cultivar, sabendo que essa emoção ela está viva dentro de mim? Então, diante de uma raiva, que emoção, que pensamentos, que ações eu quero cultivar diante dessa minha raiva? Será que é ficar reclamando o dia inteiro, ficar chutando cachorro, batendo todo mundo e batendo muitas vezes com palavras, né, com olhares? De repente não é isso que eu quero. Então, o que eu quero de fato? Será que eu quero viver reclamando, viver, sabe, tenso com as coisas que estão acontecendo? Putz, não é isso que eu quero. Então eu posso sentir a raiva, mas mudar o meu comportamento de forma consciente. É claro que quanto mais isso estiver enraizado dentro de mim, mais difícil vai ser, mas não quer dizer que seja impossível, tá? E isso é começar a trazer inteligência para as emoções. Nosso cérebro, de uma forma muito rápida, é dividido em duas partes, né? Não é dois lados que eu estou falando, tá? São duas partes. Tem uma parte mais primitiva, que é a parte mais emocional, ela reage muito mais. E tem a parte menos primitiva, né? O neocórtex, que é a parte que pensa de fato, que raciocina. Então, o que é importante? Você usar o seu neocórtex para pensar sobre as emoções que você está sentindo. As emoções, elas vêm de forma intuitiva, elas te pegam muitas vezes de surpresa. Pô, legal, mas depois você pode pensar, né? Então eu posso ficar muito puto com uma situação agora. Tô puto, pô, legal, mas essa situação ela vai passar, ela vai melhorar, eu vou ter chance de pensar sobre isso, né? E aí uma vez que eu penso sobre isso, eu posso fazer escolhas. E o ponto tá aí. Quais escolhas você quer fazer em relação às emoções que estão aparecendo para você nesse momento? Eu tenho certeza que se você realmente despertar a tua consciência para isso, você vai perceber que talvez você não esteja nem escolhendo nesse momento. Você está simplesmente seguindo o fluxo, reclamando de um monte de coisa, ficando puto com um monte de coisa, ficando triste com um monte de coisa, se fechando para o mundo, sendo que na verdade você pode, de dentro para fora, trabalhar suas emoções com muito mais clareza, com muito mais assertividade. E aí sim fazendo escolhas, né? Escolhendo fazer alguma coisa com as suas emoções. Então, recapitulando para a gente fechar esse minutos de pausa, olha para a emoção que você está sentindo agora, entende se você está dando poder para alguém ou para algum fato impactar essa tua emoção, né? De forma que essa pessoa, que esse fato esteja causando esse desequilíbrio emocional para você. E aí você retoma esse poder de volta, falando, não, quem manda aqui sou eu. E aí você pensa, o que eu quero fazer diante dessa emoção? Qual escolha consciente eu quero ter diante dessa emoção? E aí você começa a praticar, tá? O que funcionar para você, mantém. O que não funcionar, simplesmente deixa embora. Tá? E aí, para fechar esse minuto de pausa, eu queria deixar para vocês um poema que me acompanha há muito tempo, inclusive daqui a pouco eu vou postar um livro que nesse livro tem esse poema, né, que é o livro tibetano do Viver e do Morrer. Nesse livro tem um poema que chama Autobiografia em 5 capítulos. Para mim esse poema tem tudo a ver com inteligência emocional e basicamente nos mostra que conforme você vai evoluindo nas suas andanças emocionais, você vai descobrindo com certeza novas emoções para trabalhar. Então senti de trazer esse poema aqui. Basicamente ele diz assim, né? Então, autobiografia em 5 capítulos. Capítulo 1. Ando pela rua, há um buraco fundo na calçada, eu caio, fico perdido e sem esperança, mas não é culpa minha. E levo uma eternidade para encontrar a saída.
Capítulo 2. Ando pela mesma rua. Tem um buraco fundo na calçada. Caio nele de novo, mas não é culpa minha. E ainda assim, levo um tempão para encontrar a saída. Capítulo número 3. Ando pela mesma rua. Tem um buraco fundo na calçada. Eu vejo que ele ali está. Ainda assim caio. É um hábito. Meus olhos se abrem. Eu sei onde estou. É culpa minha. Eu saio imediatamente. Capítulo número 4. Ando pela mesma rua. Tem um buraco fundo na calçada. Dou a volta. Capítulo número 5. Ando por outra rua. Esse poema é de uma autora chamada Portia Nelson e eu acho ele fantástico porque ele mostra que quando eu começar a andar por outra rua, o que será que vai ter na outra rua? Outros buracos. E buracos esses que eu vou cair. E muitas vezes são buracos emocionais que eu me jogo de cabeça. A partir do momento que eu reconheço a minha responsabilidade nesse processo, eu posso ir mudando de capítulo até que chega uma hora que eu desvio desses buracos emocionais até começar realmente a andar por outras ruas. Ruas que eu escolho andar e vou enfrentar, inclusive, novos aprendizados, novos crescimentos. Essa é a beleza da vida. Então, com esse poema, deixo vocês. Gratidão por quem conseguiu assistir ao vivo esse Minuto de Pausa. Então, Fabi, o Carlinhos, o Augusto, o Guto Júnior, fala Guto, Carol Souza, o André de Veículos de Belém, olha só, o Sebas, né, que estava aqui, a Marcela, o pessoal que conseguiu assistir ao vivo, quem não conseguiu, que está assistindo essa gravação, poxa, que seja valioso esse conhecimento para você, essa discussão para você, esses minutos de pausa, que você possa repensar sua forma de lidar com as suas emoções. Um grande abraço, até o próximo Minutos de Pausa, vamos que vamos!